Bom, a agenda. Nós vamos fazer uma apresentação da Materializa, vou mostrar para vocês rapidamente quem que é a empresa. Vamos falar de alguns casos de aplicação na indústria, né? São casos gerais e conhecidos, casos públicos, né? Para poder dar para a maioria uma ideia, para poder olhar esse caso e poder olhar para si e dizer, puxa vida, isso pode vir para mim também. Eu posso encaixar isso aqui. Essa é a ideia. A gente vai falar um pouquinho sobre requisitos de projeto também, de uma forma, um overview, né? E associar esses requisitos à realidade da manufatura aditiva. Vamos falar um pouquinho das tecnologias de processo. Aí vocês veem várias siglas, e a gente vai repetir essas siglas ao longo do caminho. Vamos falar um pouquinho dos materiais, então dos polímeros e dos metais, sobre requisitos de máquina e seus ajustes, então os equipamentos que te permitem fazer a manufatura aditiva, mais específico das máquinas FDM, que são as mais comuns no mercado, em que a gente tem mais conhecimento difundido, além de ser um custo-benefício interessante para o nosso mercado hoje. No final, a gente conclui tudo, tá? Então, vamos lá. De novo, obrigado. Espero que ninguém tenha comido uma feijoada e consiga ficar na frente da tela sem pegar no sono. Ou, qualquer coisa, dá uma saidinha rápida, pega um café e volta. Vamos lá. Bom, vou falar rapidamente da Materializa. Embaixo de toda a apresentação, vocês vão ver dados de contato. Fiquem à vontade para conversar comigo. Estou à disposição de todo mundo. Tem meu e-mail e tem meu celular. Tá? 24/7. Seguindo aqui, a Materializa, ela nasceu com foco em manufatura aditiva para aplicações funcionais, para peças funcionais na indústria, né? Ou aplicações de mais alta responsabilidade, vamos chamar assim. A gente tem aqui algumas aplicações, né? Na parte de fixação, na parte de gabaritos de medição, peças de responsabilidade térmica, né, que estão agregadas a um motor. A gente, enfim, coloca vários exemplos aqui, peças para robô, garras de robô, né, para você fazer, ao invés do alumínio, você usar a impressão 3D em policarbonato, enfim. Então, são várias aplicações interessantes, tá? E a Materializa, ela foca nessas aplicações. Continuando. Materializa, máquinas e equipamentos. Bom, para atender a indústria, a Materializa buscou fora máquinas que tivessem resposta a contento das demandas, né? Que aguentasse ambientes um pouco mais duros, que tivessem equipamentos de maior confiabilidade, em termos de usando bastante e não perder a qualidade da entrega, ou seja, das peças que ela produz, tá? Então, aqui umas fotinhas das máquinas com as quais a gente trabalha e revende no Brasil. Materiais, também materiais, a Materializa procurou separar esses materiais em termos de aplicações mais exigentes, né? Então, do lado esquerdo, a gente enxerga aqui, do lado esquerdo, a gente enxerga aqui os materiais mais comuns que o pessoal usa muito para fazer algumas coisas de menos responsabilidade. O ABS, eu diria, e o PETG são os mais, desses quatro, os mais resistentes, né? Em termos de temperatura, mas ainda assim eles estão muito aquém no que diz respeito a aplicações estruturais, né? E mesmo a resistência à temperatura. O PLA é o mais conhecido e utilizado junto com o ABS para fazer figuras e peças para você validar forma, né? Para você validar, não para validar a função, mas para validar a forma. Continuando, a gente tem os materiais de engenharia. Então, são materiais muitas vezes carregados com fibra de carbono ou fibra de vidro, né? Aqui tem o próprio PETG ou nylon com fibra de carbono.
né, materiais flexíveis, e hoje a gente tem PLAs que eles vêm prontos para resistir a uma temperatura mais alta, que eles chamam de IPLA. E os plásticos avançados, né? Então, a gente tem para a indústria médica, automotiva e aeroespacial, que utilizam mais esses materiais, o PIC, o PKK, o PSU, o ULTEM, o policarbonato e o policarbonato com ABS, também que podem ser usados com filamentos em impressoras FDM. Vamos dar mais detalhes a respeito para frente. Bom, falado da Materializa, aonde é que a Materializa enxerga a atuação, né? Em azul escuro, a gente vai enxergar em azul escuro aqui, ó, vocês vão enxergar onde já é aplicada a impressão 3D ou manufatura aditiva em diversas áreas da indústria. Então, são modelos conceituais e protótipos visuais, né? E as demandas e os usos estão migrando, tá? E estão migrando para protótipos funcionais e peças e produtos especializados, customizáveis de baixo volume, tá? Também na área de ferramentas de produção, para o nosso mercado pode parecer novo, e eu diria que porque é muito comum a gente visitar as empresas e mesmo chão de fábrica e descobrir que ninguém está utilizando impressão 3D para ajudar em aumento de produtividade, em ferramentas, em automação. Tem muita gente que ainda não está usando, né? Essa aqui é uma visão da DSM, é uma grande empresa química fora do Brasil e é uma visão global, né? Então, eles colocam azul escuro aqui como algo que já está acontecendo, mas no Brasil eu diria que isso aqui está bem no cantinho, ainda azul claro, se for o caso. E uma outra, desculpa, azul escuro, não, azul claro, exato. E uma outra aplicação, essa também, que é muito interessante, é a produção de peças de reposição. Então, hoje em dia, para você suportar um produto que leva componentes e um produto que tem que ser que tem que ter suporte por 20 ou 30 anos, né? Se você tiver que entregar uma peça que está com problema, você tem que parar uma linha de produção, fazer meia dúzia, deixar no estoque para entregar, né? Vamos ver aqui se tem alguém que não entrou ainda. Não, está todo mundo por aí. Tá. Então, spare parts também é uma área em que está crescendo bastante e que tem um potencial muito grande de crescer mais e mais com o uso da manufatura aditiva ou impressão 3D. Aqui tem um detalhe que eu acho legal comentar, é que quanto mais as engenharias de produto pensarem um produto para que depois da vida útil dele, saber que ele vai ser fabricado por manufatura aditiva, mais essa aplicação cresce. Porque hoje o que acontece? O cara precisa repor uma peça que foi feita injetada ou estampada, e aí ele teria que repensar o produto inteiro para manufatura aditiva para poder fazer esse spare part projetado pensando em manufatura aditiva. Se a partir do nascimento da peça isso começar a ser pensado lá na frente, quando essa peça for aposentada, ela vai poder ser produzida por manufatura aditiva sem parar linhas de produção que fazem volume. Bom, quando usar manufatura aditiva? Eu fiz uma comparação, dada a minha experiência com isso, eu escolhi a injeção de plásticos, mas vocês poderiam escolher peças estampadas ou peças usinadas também e seguir a mesma lógica, tá? Eu montei uma planilhinha, usei parâmetros que são parâmetros razoáveis em termos de custo para a gente poder ter uma ideia clara, tá? Então, vamos lá, para vocês entenderem aqui rapidamente, eu vou pegar aqui o realçar. Vamos achar aqui o realçar, destacar. Pronto. Vamos lá. Então, a gente tem o preço do quilo da matéria-prima por uma peça injetada e por uma peça impressa. O preço
o preço assim, da máquina, para você investir em uma máquina para uma peça injetada, para uma máquina de injetora e para uma máquina de impressão 3D. O preço de um molde de injeção, né? E aqui o preço do molde de injeção que não existe, isso para uma peça impressa. O custo da peça por matéria-prima, né? Quanto de matéria-prima em termos de custo vai numa peça injetada e quanto de matéria-prima em termos de custo vai numa peça impressa. Peças hora, ou seja, a produtividade, então 5 horas para uma peça impressa e muito, muito, muito menos, né, do que 1 hora para uma peça injetada. O tempo de depreciação de uma máquina ou de um molde, de uma máquina aqui no caso, e de molde no caso da injetada, e o tempo de depreciação em anos de uma impressora 3D, 2 anos, porque a tecnologia tem evoluído bastante. E aí os custos de depreciação hora-máquina, os custos de depreciação molde-máquina e o custo total da peça. Isso aqui é um PowerPoint, então eu fui ajustando até encontrar uma quantidade de peças que igualasse o custo por peça, o custo por peça sendo injetada ou sendo impressa, tá? Vamos ver se eu consigo ligar de novo o nosso amigo aqui, que ajuda vocês a enxergarem, porque ele fica aparecendo e eu não gostaria que...